Jesus abençoe todos. Graças a Deus Pai, em nome de Jesus, que eu posso compartilhar a palavra com quem quiser assistir. Essa palavra de hoje, ela é realizada de um irmão para uma irmã, de um irmão para um irmão, para pessoas que estão dispostas a ouvir um pouco sobre Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Eu sei que muitas vezes o pessoal diz, não, ele está batendo na mesma tecla, ele está falando o que eu já ouvi. Mas o que eu quero dizer é que o amor de Deus, o poder de Deus é tão grande que ele concedeu a vida para nós aqui na Terra, inclusive de pessoas más, pessoas que fazem maldades. Mas pelo amor aos bons, né, Deus ainda assim criou o mundo, criou os céus, criou todas as coisas, para que a gente venha glorificá-lo, agradecê-lo, para que a gente venha ter humildade diante dele, para entender que somos pecadores, que precisamos cada vez mais da presença dele em nossas vidas, para que a gente venha fazer a boa ação e agradar a vontade dele. Não pela nossa força, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus que pode nos habitar. E esse selo, essa presença do Espírito Santo em nós, ela é a confirmação de que poderemos herdar a vida eterna com Ele, com o nosso Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Então, quem é Jesus? Jesus, Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso que se esvaziou. Imagine aqui na Terra a pessoa mais rica do mundo e com possibilidade de fazer tudo. Jesus, ele tinha todo o direito de fazer isso, mas ele veio nos ensinar o que precisamos fazer para viver aqui na Terra. Então a Bíblia fala, isso está em Epístola de João, que nós devemos andar como Jesus andou. Então Jesus, mesmo sendo rico, ele se fez pobre por amor a nós. Mesmo sendo Filho de Deus vivo, ele se esvaziou para que nós entendamos que devemos fazer a vontade de Deus. Deus Filho, ele veio fazer a vontade de Deus Pai, e Deus Filho, Jesus Cristo, ele veio nos ensinar a fazermos a boa, santa e agradável vontade dele. É difícil? Aos nossos olhos carnais é difícil por quê? Porque estamos no mundo, em um mundo que ele é de um príncipe, sim, um príncipe, só que esse príncipe é o príncipe da maldade. Esse mundo, ele jaz no maligno. Então, se o mundo sabemos que ele jaz no maligno, nós, quando fazemos parte do reino celestial de Jesus, nós não fazemos parte desse mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, que vem do alto, ele nos preenche para que a gente venha fazer a vontade dele. E o que é necessário fazer a vontade de Deus? Primeiro passo é a gente entender que a gente tem que confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Eu falo confessar com a nossa boca, mas é o entendimento, é a externalidade de dizer eu sou cristão, eu sou de Jesus Cristo. Por quê? Porque tem pessoas que elas possuem necessidades especiais e algumas não conseguem, vamos supor, falar, mas elas podem professar a fé cristã, seja por gestos, seja por obras, seja por qualquer meio que ela tem de comunicação para poder dizer que ama o Senhor Jesus. Inclusive é possível alguma pessoa que esteja no leito de morte, que ninguém consegue nem falar com ela e alegam até que ela está quase em vias de morrer, ela poder receber do amor de Deus, poder receber do amor de Jesus, é possível. Tudo é possível àquele que crê. Então, tem essas questões básicas que nós falamos, temos que confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então, isso é uma regra de Deus, e a regra de Deus ela se estende e ela pode ser interpretada da forma em que qualquer pessoa pode confessar, sabendo que aquela pessoa, já antes mesmo do mundo ser criado, Deus já sabia quem ela é, quem ela era, ou quem ela ainda virá no futuro, se ela ainda vier a nascer. Então, o que eu tenho a falar sobre Deus. O arrependimento nada mais é do que o entendimento de que aquele que é santo e que santifica, ele veio passar pelas dores que eram dadas a nós, que somos pecadores, e ele inclusive passou pela morte, passou por um batismo de morte, batismo da cruz, para que ele venha a nos ensinar que devemos morrer para o pecado e viver para Deus. Então, o que eu tenho para falar sobre a palavra de Deus é isso. Jesus ele fez isso por nós. Então, ele é o santo que santifica aqueles que creem nele. Então, quando eu digo eu desejo crer em Jesus, eu creio em Jesus. Então, Jesus que sonda os corações, ele sabe se verdadeiramente você crê ou não nele. Então, o que é preciso? É preciso que entendamos isso, que nós somos pecadores, nós não podemos alegar que eu não tenho pecado,
Ou eu sou uma pessoa tão boa, por que eu não vou poder de repente estar no reino celestial de Deus? Por que eu não vou poder fazer parte do reino do Todo-Poderoso, do Soberano? Então, o entendimento que é pecador, ele é o primeiro passo para o arrependimento. O arrependimento envolve mudança de atitude, envolve morrer para o pecado e viver para Deus. A pessoa diz, não, mas é muito difícil eu, de uma hora para outra, conseguir ter uma vida de plena santidade. Sim, é por essa razão que nós devemos cada vez mais buscar o Senhor, né? Porque o Senhor, ele conhece nossas limitações, ele é paciente e ele pode ir nos moldando de acordo com a vontade dele e de uma forma que cada um pode pedir como deseja para o Senhor, porque se for da vontade dele, vai ser atendido da forma em que estamos pleiteando a ele com humildade. O que eu quero dizer é que um pai, né, uma mãe, podem corrigir um filho de uma forma que vai ser menos dolorosa, como também de uma forma mais dolorosa. Então, nada impede uma oração feita por nós dizer, Deus, mas não me repreende na tua ira, né, porque eu sou frágil, eu sou fraco, eu sou fraca. Então, cada um pode orar a Deus, ter esse momento com Deus para poder pedir, né, misericórdia, pedir que ele venha a guiá-lo, a guiá-la para que ele faça a vontade dele e que ele também possa, né, mostrar na vida de cada um, né, a presença dele, inclusive em atendimentos em que aos nossos olhos são bons, como por exemplo a concessão de um emprego, a concessão de uma cura de alguma enfermidade, a concessão de um sonho de, por exemplo, uma casa própria. Tudo isso Deus pode conceder, mas que a gente entenda que o Senhor nos ensina cada vez mais que nós precisamos nos esvaziar. É difícil? É, mas essa busca ela tem que ser constante, ela tem que ser com perseverança, para que a gente venha a agradá-lo, né? Agradar o Criador. Que forma podemos agradar o Senhor Jesus? Obedecendo os mandamentos dele. Mas tem mandamento ali que é muito difícil porque eu estou aprisionado por algum vício, alguma coisa. Vá pedindo a Deus para ele cada vez mais ir moldando você e preparando você para fazer a vontade dele. Porque em algum momento, né, essa prisão a qual você está acometido, ela pode ter, né, as correntes quebradas, né, as amarras desfeitas para que você venha transbordar de liberdade e liberdade em Cristo para fazer a vontade dele. Então, o que eu poderia falar sobre Jesus? Jesus é o Filho de Deus que veio em carne uma vez para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele também é o leão da tribo de Judá, ele também é o Todo-Poderoso, que ele vai trazer juízo aos povos. Ele vem na sua glória, ele vem com todo o poder, vem com Deus Pai, inclusive, onde os céus serão desfeitos pelo calor, a terra será desnudada. Então isso tudo é a palavra de Deus que diz. Então isso já causa um medo? Sim, causa um medo. Mas Deus diz que o amor lança fora o medo. Então o conhecimento de Deus, a busca pelo Senhor, a busca pelo Criador, a busca por aquele que pode nos resgatar de um reino de trevas para um reino de luz, ela faz cada vez mais que o medo seja diminuído e que todo e qualquer problema que a pessoa venha enfrentar seja superado. Alguém pode dizer, olha, eu acho que tem incoerência na Bíblia porque tinham homens de Deus cheios de Espírito Santo que eles realizavam muitos milagres, mas eu observei que, por exemplo, Paulo ele tinha o filho de coração ali, Timóteo, né, que inclusive impôs as mãos sobre Timóteo, e Timóteo ainda assim ele passou por enfermidades, dores estomacais. Paulo até recomendou, beba um pouco de vinho para amenizar um pouco as dores. Paulo poderia, usado pelo Espírito Santo, curar Timóteo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Né? Tudo é possível àquele que crê. Agora, será que essa era a vontade de Timóteo? Será que essa era a vontade de Paulo? Será que essa era a vontade de Trófimo, que estava adoecido e ficou em uma cidade, e que Paulo esteve presente naquele momento e poderia, de repente, pôr as mãos sobre Trófimo e Trófimo ser curado? Como Paulo também poderia, de repente, pedir a Deus para ser curado de um problema de visão que ele enfrentou, que está relatado na Bíblia. Então, tudo isso poderia ser feito. Agora, observamos que a ação desses homens era se esvaziar de tal forma que a confiança em Deus era tão grande que eles preferem, né, a glória nos céus, estarem com Deus cada vez mais perto, e Deus retribuirá cada um de acordo com as suas obras. O Deus Todo-Poderoso que pode curar é o mesmo Deus que também aceita que a pessoa faça um sacrifício de dificuldades, né, que venha enfrentar,
para que venha a ter a plenitude no Senhor. Então, tiveram profetas que, buscando uma ressurreição superior, abdicaram de muitas coisas da própria vida. A Bíblia também nos ensina que nós devemos andar como Jesus andou. Então, o que eu quero dizer com isso? É que não é porque de repente alguém consegue acumular riquezas que ela tem que querer cada vez mais riquezas. Não, por que não compartilhar um pouco? Da mesma forma, por que não compartilhar um pouco, né, o dom que Deus me deu por meio da minha profissão? O que é que eu poderia ajudar alguém? Ou se a pessoa diz, não, mas eu percebo que eu não tenho dom, eu só tenho dificuldade, eu só vim aqui para pedir ajuda. Deus também pode fazer você transbordar de algo, peça a Ele, é só pedir ao Senhor. Tá bom? Só pedir ao Senhor. Então, a questão do orgulho também. Muitas vezes a gente quer aparecer, né? Não, eu quero mostrar para o povo que eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou que eu tenho esse dom de alguma coisa. O pássaro aqui, ele está mostrando o dom que ele tem de cantar, de falar. Então, às vezes até um animalzinho quer aparecer, mas a gente busca cada vez mais se diminuir para fazer a vontade do Senhor e receber dele só o que só ele pode fornecer. Então, eu vou colocar referências bíblicas, né, sobre o que foi falado. Né? Não é fácil, não é, mas Jesus ele pode derramar do amor dele sobre cada um de nós, para que a gente venha a entender que pela fé nós podemos fazer muitas coisas mesmo. Inclusive milagres com familiares, com pessoas próximas. Para quê? Para edificar a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Eu sei que isso pode escandalizar alguns, pode, mas é porque quando nossas visões, nossa mente, nossa visão, nosso coração, ela está voltada para as coisas desse mundo, então tudo que é possível por Deus, né, o Todo-Poderoso, que comanda os céus, que comanda a terra, que Ele tem o domínio sobre todas as coisas, Ele pode fazer o que causa escândalo, né, em quem tem esse olho, essa visão carnal. Mas para aqueles que buscam abrir os olhos, para terem olhos espirituais, entendem que é o agir de Deus, para que o corpo de Jesus, que é a igreja de Cristo, ele venha a ser cada vez mais edificado, né, para que a completude dos santos seja concluída. E assim, né, ele possa voltar e cumprir a promessa que ele irá cumprir, né, mas que ele, pela paciência, pelo amor que ele tem, dá a oportunidade a cada um de nós para poder seguirmos os passos dele e podermos entender que não merecemos, mas que ele pode, pela graça que a forma merecida, nos conceder muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Jesus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.